nós vimos que duas retas no espaço, elas podem ser coplanares ou não coplanares. Elas são coplanares quando são retas que pertencem ao mesmo plano. E elas vão ser retas não coplanares quando elas não pertencem ao mesmo plano. Se as retas, você verificou que elas são coplanares, e nós vimos uma maneira de identificar se retas são ou não coplanares, né? Você já identificou, elas são coplanares, então elas vão poder ser paralelas ou coincidentes, ou podem ser concorrentes. Aqui nesse caso, vocês estão vendo, ó, duas retas paralelas. Essas duas retas em azuis, elas pertencem ao mesmo plano, elas são coplanares e a posição entre elas são paralelas. Elas são paralelas. Aqui nesse caso dessas duas retas vermelhas, elas são coplanares porque elas pertencem ao mesmo plano, mas a posição relativa entre elas são o quê? Concorrentes, elas concorrem em um ponto, elas se interceptam em um ponto que eu vou chamar ponto de interseção. Então, se você já identificou que elas são coplanares, você pode verificar se elas são paralelas ou coincidentes, ou então se elas são concorrentes. Se elas forem concorrentes, então elas terão um ponto de interseção. É o que a gente vai ver como que a gente encontra esse ponto de interseção. Nós vimos também, vou apagar aqui, olha, vou colocar essas retas aqui em amarelo. Nós vimos também que as retas podem ser o quê? Não coplanares, elas não pertencem ao mesmo plano. Eu não consigo um único plano que contenha essas duas retas. Nesse caso, a gente diz que as retas são não coplanares, portanto, elas serão o quê? Retas reversas. Toda vez que nós tivermos duas retas que não são coplanares, nós podemos falar que elas são reversas. Nós vimos também, só relembrando, se as retas são paralelas, elas são coplanares, a gente sabe, e os vetores diretores dessas retas são o quê? É o que a gente chama de linearmente dependentes, eles são múltiplos um do outro, né? Eles são paralelos. Se as retas são concorrentes, nós vimos que os vetores diretores dessas retas são linearmente independentes. Então, cada um tem a sua direção. Se as retas são reversas, gente, os vetores diretores delas também são linearmente independentes. Cada um tem a sua direção. Então, por exemplo, se você verificou que os vetores diretores de duas retas, eles são linearmente independentes, você tem a possibilidade das retas serem o quê? Elas podem ser concorrentes ou então elas podem ser reversas. E aí, como que você faz para analisar isso? Você verifica se elas são coplanares ou não. Se elas forem coplanares, então elas serão o quê? Concorrentes. Caso contrário, caso elas sejam não coplanares, elas serão o quê? Retas reversas. E aí foi um conteúdo já estudado. A gente vai ver agora como que a gente encontra a interseção de duas retas quando essas retas forem concorrentes. Interseção de duas retas. Duas retas R1 e R2 coplanares e não paralelas são o quê? São concorrentes. Consideremos as retas R1 e R2. Daqui as equações reduzidas da reta 1 e a reta 2, eu tenho que as equações paramétricas dela. Se eu quero achar, se eu já verifiquei que essas retas são coplanares e são concorrentes, então elas têm um ponto de interseção. Como que a gente encontra esse ponto? A gente vai fazer o quê? Montar um sistema com todas essas equações aqui e resolver esse sistema de modo a encontrar o x, o y e o z. E esses x, y e z serão o quê? As coordenadas do ponto de interseção. Como vocês podem estar vendo aqui, esse ponto, essas coordenadas foram encontradas. A gente vai estar vendo alguns exemplos da lista, alguns exercícios da lista sobre ponto de interseção entre duas retas.
Reta ortogonal a duas retas. Sejam as retas R1 e R2 não paralelas, com as direções dos vetores V1 e V2, respectivamente. Qualquer reta R simultaneamente ortogonal às retas R1 e R2 terá um vetor diretor paralelo ou igual ao vetor, que é o que? É o V1 produto vetorial com V2. Nós já vimos anteriormente que esse produto vetorial aqui vai me dar um vetor, e um vetor que ele é ortogonal tanto ao V1 quanto ao V2. Então, se eu quero uma reta R que seja ortogonal a R1 e a R2 ao mesmo tempo, eu tenho uma reta cujo vetor diretor é ortogonal tanto ao vetor diretor de R1 quanto ao vetor diretor de R2. Então, qual que vai ser o vetor diretor dessa reta ortogonal a essas duas? Vai ser dado o quê? Pelo produto vetorial de V1 com V2, onde V1 é o vetor diretor da reta 1 e V2 é o vetor diretor da reta 2, tá? E aí, o produto vetorial entre esses dois vetores vai me dar um vetor que é ortogonal tanto a V1 quanto a V2. Então, dessa forma que a gente acha a reta ortogonal a duas retas. A gente, sabendo os vetores diretores dessas duas retas, a gente pega o produto vetorial entre esses dois vetores, que aí a gente vai ter a direção dessa reta ortogonal. E aí a gente vai precisar de um ponto também pertencente a essa reta. Aqui, nesse exemplo que é dado, determinar as equações da reta R que passa por esse ponto e é ortogonal comum a essas retas. Então, eu quero as equações dessa reta R que é ortogonal a R1 e a R2 ao mesmo tempo. Então, eu sei que eu tenho que identificar qual é o vetor diretor da reta 1, qual é o vetor diretor da reta 2, e o produto vetorial entre esses dois vetores vai me dar a direção da reta ortogonal que eu estou querendo. Então, olha, olhando aqui, ó, quais são as coordenadas do vetor diretor da reta 1? Estão aqui as coordenadas dele, ó, menos 1, 2 e menos 3. E da reta 2? Da reta 2, olha aqui, vocês veem as equações simétricas. Porém, o y não tem, tá aqui, y igual a 2, porque eu não coloquei ele aqui, ele não foi colocado aqui, porque esse denominador aqui é zero, e aí eu não posso colocar denominador zero, tá? E aí, as coordenadas desse vetor diretor da reta 2 serão menos 3, o y desse vetor diretor vai ser zero, e o z menos 1. Vocês fazendo o produto vetorial entre esses dois vetores, entre V1 e V2, vocês obtêm o quê? Um vetor que é o vetor diretor da reta ortogonal a essas duas retas. E aí, eu já tenho o vetor diretor encontrado aqui, como esse produto vetorial, e eu tenho o ponto pertencente à reta, olhando aqui, ó, ele foi dado nesse exemplo. O ponto A de coordenadas menos 2, 1 e 3 pertence a essa reta que eu quero encontrar. Portanto, se eu já tenho um ponto pertencente à reta e o vetor diretor dela, basta montar as equações dela, ou equações paramétricas ou equações simétricas, né? Aqui ele deu no exemplo as equações simétricas. As coordenadas do ponto, deixa eu colocar aqui, do ponto A, pertencente a essa reta, menos 2, 1 e 3. E as coordenadas do vetor diretor dessa reta ortogonal, menos 2, 8 e 6. Então, vai ficar, olha, montando x menos menos 2 é igual a y menos 1, que é igual a z menos 3. Agora, eu vou colocar os denominadores. O x do vetor diretor é menos 2, coloco aqui nessa primeira razão. O 8 é a ordenada desse vetor diretor e o 6 é a cota desse vetor diretor. Então, eu tenho aqui as equações, o quê? As equações simétricas que representam essa reta que é ortogonal à reta R1 e R2. Nós poderíamos também colocar as equações paramétricas dessa reta ortogonal. Coloco aqui as coordenadas
do ponto, então colocar ó, menos 2, 1 e 3, que são as coordenadas do ponto A, pertencente a essa reta, e coloco agora as coordenadas do vetor, então menos 2, que multiplica um parâmetro, mais 8, que multiplica o parâmetro t, mais 6, que multiplica o parâmetro t, t pertencente aos reais. Então, eu posso representar essa reta ortogonal também através das suas equações paramétricas. Vou estar fazendo alguns exercícios da lista sobre retas, a parte que trabalha o conteúdo interseção entre duas retas. Nesse número 24 dessa lista, pede calcular o ponto de interseção das retas. Olhando aqui a letra A, vocês percebem que as equações reduzidas para representar a reta R são dadas, e são dadas também as equações reduzidas para representar a reta S. Essas equações, para essas duas retas, a variável independente, vocês estão percebendo que é o quê? Que é o x. Então, a gente vai começar aqui, se já foi pedido calcular o ponto de interseção, significa que essas retas são coplanares e o quê? Concorrentes, porque elas vão ter esse ponto de interseção. Se não foi colocado que elas são concorrentes, pede para vocês verificarem se são, aí vocês vão ter que verificar primeiro se elas são concorrentes, como já foi colocado para vocês. Vocês vão ver se elas são coplanares ou não coplanares. Se forem coplanares, elas podem ser paralelas, coincidentes ou concorrentes. E elas vão ser concorrentes se o quê? Se os vetores diretores forem linearmente independentes. Mas aí, aqui eu já sei que elas têm um ponto de interseção, eu já sei que elas são concorrentes, então a gente já parte para encontrar esse ponto de interseção. Vou colocar aqui na cor azul. Olhando aí, vai ficar ó, a interseção da reta R, então vou colocar y igual a 3x menos 1, z igual a 2x mais 1, y igual a 4x menos 2, agora as equações da reta S, e z igual a 3x. Olhando aqui para a gente poder resolver, eu vou, olha, separar essas duas equações que contêm y e x. Então, vai ficar o y igual a 3x menos 1 e essa daqui, ó, y igual a 4x menos 2. Vou resolver esse sistema aqui com essas duas equações, cujas duas variáveis são x e y. Então, ó, subtraindo essas duas equações, y menos y dá 0. 3x menos 4x dá menos x. Menos 1 menos menos 2 dá menos 1 mais 2, que dá mais 1. Jogo menos x para cá, eu tenho que o x vale 1. Então, eu já encontrei o valor de x do ponto de interseção. Para encontrar o valor de y, basta eu substituir em uma dessas equações aqui. Vou substituir na primeira. Então, vai ficar y é igual a 3 vezes, qual o valor de x encontrado? 3 vezes 1, menos 1. Y é igual a 3 vezes 1, 3, menos 1, e o y vale 2. Já encontrei a ordenada do ponto de interseção. Agora, para encontrar o z, vou colocar aqui, ó, vou usar essa aqui, ó, z igual a 3x. Z igual a 3 vezes, qual o valor do x encontrado? 3 vezes 1. Então, o z vale 3. Portanto, quais são as coordenadas do ponto de interseção entre as retas R e S? Serão o quê? As coordenadas 1, x1, y2 e o z3. Então, aqui, ó, está o ponto de interseção entre as retas R e S. Agora aqui, na letra B, a gente tem que determinar o ponto de interseção entre essas retas R e S. E eu já sei que elas são concorrentes, não precisa eu determinar se elas são ou não concorrentes. Se já pediu o ponto de interseção, sem precisar verificar que são concorrentes, é porque elas são. E aí, como que a gente faz a interseção dessas duas retas? Aqui são dadas as equações simétricas da reta R. E aqui são dadas as equações paramétricas da reta S. Como que a gente faz isso? Aqui, ó, uma maneira é a seguinte: quanto que vale o x da reta S?
5 mais t. Então, eu vou substituir no x da reta R. Então, no lugar do x, olha, vai ficar o quê? 5 mais t. Repito o restante, menos 2 sobre 2 é igual. Quanto que vale o y da reta S? O y vale, olha, 2 menos t. Então, substituo no lugar do y da reta R. Então, 2 menos t sobre 3 é igual. Quanto que vale o z aqui da reta S? O z vale 7 menos 2t. Então, para a gente fazer essa interseção, eu substituo esse valor de z aqui no z da reta R. Então, vai ficar 7 menos 2t. Repito o restante, menos 5 sobre 4. Agora, resolvendo isso aqui, ó, vou resolver essa primeira equação. Vai ficar, ó, 5 menos 3, vai ficar, ó, t mais 5 menos 2 dá 3. Então, t mais 3 sobre 2 é igual a 2 menos t sobre 3. Vou multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, nós teremos 3 vezes t, 3t. 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos t, menos 2t. Passo esse menos 2t para cá, vai dar 3t mais 2t, que dá 5t. 4, jogo esse 9 aqui para cá, vai dar menos 9. 4 menos 9, menos 5. Então, o valor de t é igual a menos 1. Encontramos o valor de t. Para esse valor de t, substituindo na equação, nas equações paramétricas da reta S, nós encontraremos o ponto de interseção dessas duas retas. Vai ficar, ó, x é igual a 5 mais t, qual o valor do t? Então, 5 mais menos 1. Y é igual a 2 menos, qual o valor de t encontrado? Menos 1. Z é igual a 7 menos 2 vezes o valor de t que nós encontramos. Aqui vai ficar 5 menos 1, 4. Aqui 2 menos vezes menos, mais 2 mais 1, 3. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Então, 7 mais 2 dá 9. Logo, as coordenadas do ponto de interseção, que eu estou chamando esse ponto de I, as coordenadas serão 4, 3 e 9. Nós resolvemos, vocês podem perceber, a primeira equação aqui. E essas outras duas aqui? Precisa eu resolver? O valor de t encontrado vai ser o mesmo, t para esse ponto de interseção. O t vai valer menos 1. Então, se eu pegasse essas duas últimas aqui e resolvesse, o que eu ia encontrar? O valor de t menos 1 também. E aí, substituindo menos 1 nas equações paramétricas da reta S, nós encontraríamos essas mesmas coordenadas, né? Então, aí, encontramos o ponto de interseção entre essas duas retas. Nesse exercício 28, ele pede o seguinte: estabelecer as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto A e é simultaneamente ortogonal às retas R e S. Então, eu já tenho um ponto pertencente à reta procurada e a informação que é me dada fala que essa reta é ortogonal, é simultaneamente ortogonal às retas R e S. Isso ajuda a nós encontrarmos o quê? O vetor diretor dessa reta ortogonal, que vai ser o quê? Eu vou pegar o vetor diretor da reta R, olhando para essas equações aqui da reta R. Como que nós identificamos o vetor diretor dela? Olha, o x vai valer 3, o z vai valer 1, e aqui o y ele vai ser variável, ele vai ser um valor de t, ele vai estar variando o valor dele. O x vai estar fixo nessa reta, sempre vai valer 3, e o z dos pontos sempre o quê? Irão valer 1. O y, como não está aqui, é porque ele vai variar. Então, olhando dessa forma aqui, qual que é o vetor diretor dessa reta R? O vetor diretor dessa reta R vai ser, ó, 0, olhando aqui o parâmetro, considerando y igual a t, então 0, 1 e 0. E qual que é o vetor diretor da reta S? Olhando aqui, olha, o parâmetro
considerando sendo x, o x é x mesmo, então o parâmetro vai ser, as coordenadas do vetor diretor dessa reta serão 1, os coeficientes do x, né? 1, menos 2 e menos 1. Então, eu já tenho esses vetores diretores de cada uma dessas retas. Eu sei que o produto vetorial entre esses dois vetores vai me dar um vetor que é ortogonal tanto a VR quanto a VS. Logo, vai ser o quê? Vai ser o vetor que eu preciso, é o vetor diretor da reta ortogonal. Então, vou achar esse produto vetorial. I, J, K, coloco as coordenadas do VR, 0, 1, 0, coloco as coordenadas do vetor VS, 1, menos 2, menos 1. Calculo esse determinante, vou duplicar essas duas primeiras colunas. Aqui, olha, vai dar menos I. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 0. 0. Ao multiplicar também aqui 0. E aqui vai dar 1 vezes 1 vezes K, dá K. Portanto, vai ficar menos I menos K. Ou seja, quais são as coordenadas desse vetor, esse produto vetorial? Desse vetor que representa esse produto vetorial. O coeficiente do I, menos 1. Coeficiente do J tem? Não, então é 0. E coeficiente do K, menos 1. Então, o produto vetorial entre VR e VS é o vetor de coordenadas menos 1, 0 e menos 1. E eu sei que esse vetor ele vai ser o vetor diretor da reta ortogonal, né? Eu tenho, ó, vetor diretor da reta R, vetor diretor da reta S, e o produto vetorial entre esses dois vetores vai me dar um vetor que é ortogonal tanto a VR quanto a VS. Portanto, vai ser o vetor diretor da reta ortogonal. Então, agora eu monto as equações paramétricas dessa reta ortogonal. Poderia montar equações simétricas também. Então, ó, reta ortogonal a R e vou colocar aqui, gente, reta simultaneamente ortogonal. Reta simultaneamente ortogonal a R e S. Vou chamar essa reta de Ozinho, de reta ortogonal. Então, vai ficar, ó, X, Y e Z. Eu preciso de um ponto dessa reta ortogonal. Já foi dado, né? Olha aqui as coordenadas do ponto, 3, 2 e 1. É um ponto pertencente a essa reta ortogonal. Então, coloco aqui, ó, 3, 2 e 1. E as coordenadas de um vetor diretor dessa reta ortogonal? Já achei, já sei que o produto vetorial entre os vetores diretores da reta RS esse produto vai me dar um vetor diretor da reta ortogonal. Então, menos 1, 0 e menos 1. Então, vai colocar menos 1, que multiplica T, mais 0, que multiplica T, menos 1, que multiplica T, para T pertencente aos reais. Então, olha, eu posso reescrever essa reta O, essa reta ortogonal, x é igual a 3 menos t, y é igual a 2 e z é igual a 1 menos t, para t pertencente aos reais. Então, encontrei o quê? As equações paramétricas da reta simultaneamente ortogonal à reta R e à reta S. Então, dessa forma, se você quer uma reta ortogonal
simultaneamente ortogonal a duas retas, você pega os vetores diretores das duas retas, calcula o produto vetorial entre eles, que você vai ter o quê? A direção da reta ortogonal. E aí você vai precisar, para montar as equações paramétricas ou simétricas, de um ponto pertencente à reta ortogonal. Ou esse ponto vai ser dado, ou você vai ter que encontrar de alguma forma. Distâncias. Nesse material, vocês puderam ver como determinar a distância de um ponto a uma reta e entre duas retas. Aqui inicia-se falando da distância entre dois pontos, que vocês já conhecem, né? Se vocês têm as coordenadas de dois pontos, para você achar a distância entre esses dois pontos, nada mais é que você calcular o quê? O módulo do vetor P1, P2, determinado por esses dois pontos. E aí vai ser o quê? A raiz quadrada de o x de um ponto menos o x do outro elevado ao quadrado, mais o y de um ponto menos o y do outro elevado ao quadrado, mais o z de um ponto menos o z do outro ponto elevado ao quadrado. E a gente vai extrair a raiz quadrada dessa soma. E assim a gente acha a distância entre dois pontos no espaço, da mesma forma como a gente acha no plano. Aqui tem um exemplo, calcular a distância. Agora, distância de um ponto a uma reta. Olhando aqui, olha, vocês têm um ponto P0 e querem calcular essa distância desse ponto P0 até essa reta R aqui. De acordo com esse desenvolvimento, que vocês puderam ver no material, você chega à seguinte expressão: a distância, você pode calcular a distância de um ponto a uma reta da seguinte maneira, utilizando a seguinte fórmula: a distância do ponto à reta R vai ser o módulo do produto vetorial entre o vetor diretor da reta com o vetor P1, P0, onde P1 é um ponto da reta e P0 é o ponto dado, sobre o módulo do vetor diretor da reta. Então, ó, colocando aqui, supõe essa reta R e esse ponto P. Você quer determinar a distância do ponto P até essa reta R. Eu vou chamar esse ponto de P0, como foi colocado ali, vou pegar um ponto qualquer dessa reta, que eu vou chamar de P1, e vou ter esse vetor aqui, ó, P1, P0. Vocês vão ter o quê? Para calcular a distância desse ponto até essa reta, vocês vão fazer o produto vetorial do vetor diretor da reta com esse vetor P1, P0, calcular o módulo desse produto vetorial, sobre o quê? O módulo do vetor diretor da reta. E aqui, ó, no material, vocês puderam ver um exemplo resolvido. Calcular a distância do ponto P até essa reta aqui. Olhando para essa reta, qual que é o vetor diretor dela? Foram dadas as equações simétricas. O vetor diretor tem coordenadas 2, 2 e 1. Está aqui. Eu preciso de um ponto pertencente a essa reta para montar o quê? O vetor desse ponto até o ponto P0, que foi o ponto dado. Aí, olha, eu sei que o ponto P1 pertencente a essa reta vai ter coordenadas que 0, 2 e menos 3, tá aqui. Pegando o vetor P1, P0, imagina que, olha, vamos desenhar, fazer um esboço aqui. Eu tenho esse ponto P0, suponha que ele não pertence à reta. Se esse ponto pertencer à reta, a distância que vocês vão encontrar é o quê? A distância do P0 até a reta vai ser 0, porque o ponto pertence à reta. Vamos supor que ele não pertence à reta, então suponha que ele esteja aqui. Então, eu vou pegar um ponto pertencente a essa reta, que eu chamei de P1, pego esse vetor P1, P0 e o vetor o quê? Diretor da reta, que eu vou chamar de V. E aí, de acordo com a fórmula, a distância desse ponto até essa reta R vai ser dado por quê? Calculo o produto vetorial entre P1, P0 e o vetor diretor da reta,
calculo o módulo desse produto vetorial sobre o que? O módulo do vetor diretor da reta. Então, fazendo os devidos cálculos, vocês vão encontrar o que? A distância do ponto P0 até a reta. Se vocês encontrarem que a distância desse ponto P0 até a reta é zero, isso significa que o quê? Que o ponto pertence à reta, portanto, a distância é zero. E aí, prosseguindo, distância entre duas retas. Se as retas, gente, são coincidentes, a distância entre elas é zero. Se as retas forem concorrentes, elas têm um ponto de interseção, a distância entre essas retas eu vou considerar sendo zero também, porque quando a gente fala em distância, a gente considera como sendo a menor distância, né? Por exemplo, eu tenho esse ponto P, eu tenho essa reta R. Eu tenho essa distância aqui, né? A distância de P até a reta R é essa distância aqui? Não, porque eu vou sempre considerar a menor, o menor valor para a distância. Então, vai ser essa distância aqui. Então, é a distância de P a R. Eu considero a menor distância. De acordo com isso, se as retas forem concorrentes, elas vão ter um ponto em comum. E nesse ponto aqui, a distância entre uma reta e outra vai ser o quê? Vai ser zero. Então, se as retas são coincidentes ou concorrentes, a distância entre elas é zero. E se elas forem paralelas? Olha só, se elas forem paralelas. Eu vou pegar um ponto qualquer dessa reta R, calcular a distância desse ponto até a reta S. Vocês concordam que a distância do ponto P0 até a reta S vai ser a distância da reta R até a reta S, né? Então, foram dadas duas retas paralelas para vocês. E eu quero encontrar a distância entre essas retas. Se eu pegar um ponto qualquer da reta R e calculo essa distância desse ponto PR até a reta S, eu vou encontrar o quê? A distância de R a S, correto? E a distância de ponto até reta, a gente viu anteriormente como que a gente encontrava. Então, a gente vai utilizar aquela mesma fórmula anterior. Se vocês já verificaram que a posição relativa entre as retas elas são paralelas, então eu vou calcular a distância. E eu sei que basta eu pegar um ponto pertencente a uma reta e calcular a distância desse ponto a outra, que eu vou ter a distância entre as retas. Olha aqui esse exemplo. Calcular a distância entre as retas. Aqui, ó, pegou o vetor diretor da reta R, que ele chamou de U. Considerando x como sendo parâmetro, a gente sabe que x é x mesmo, então as coordenadas do vetor diretor serão 1, menos 2 e 2, está aqui. E um vetor diretor da reta S, quais as coordenadas? Menos 2, 4 e menos 4, está aqui. Pegando esses dois vetores diretores, vocês percebem que eles são linearmente dependentes, eles são múltiplos um do outro. O vetor V é menos 2 vezes o vetor U. Vocês verificando isso, então essas retas elas vão ser o quê? Elas podem ser paralelas, quando os vetores diretores são paralelos, são múltiplos um do outro, elas podem ser paralelas ou podem ser o quê? Coincidentes. Se eu calcular a distância entre elas e verificar que a distância é zero, a distância entre essas duas retas é zero, significa que o quê? As retas são coincidentes. Dessa forma, então eu vou calcular a distância da seguinte maneira: eu vou pegar um ponto pertencente à reta R e calcular a distância desse ponto até a reta S. Essa distância vai me dar o quê? A distância entre as duas retas que são paralelas. Então, a gente vai pegar um ponto de R. Pegar um ponto aqui, olhando, ó, o x vale 0, colocando o x valendo 0, o y vai valer quanto? 3, e o z vai valer 0, tá aqui. E eu vou pegar um ponto qualquer da reta S. Qual ponto? Olhando aqui para as equações paramétricas, as coordenadas de um ponto, menos 1, 1 e menos 3. Está aqui. O que a gente está calculando aqui? Ó? Só para deixar claro.
eu tenho a reta R e eu tenho a reta S. Peguei um ponto P0 pertencente à reta R, um ponto P1 pertencente à reta S. Eu tenho o vetor diretor da reta S. Então, para calcular a distância desse ponto até essa reta S, a gente viu que a gente pega esse vetor, ó, determinado por P1, P0, e esse vetor diretor da reta S. Então, a distância de ponto até a reta vai ser o quê? Eu pego o produto vetorial desse vetor V com esse vetor P1, P0, calculo o módulo desse produto vetorial sobre o módulo do vetor diretor da reta S. E aí, fazendo os devidos cálculos, vocês vão encontrar a distância do ponto P0 até a reta S. Né? Fazendo as devidas substituições, vocês encontraram aqui, ó, que a distância entre P0 e a reta S é o quê? Raiz de 13 unidades. Então, você pode afirmar que essa aqui é a distância de R a S, porque as retas são paralelas. Então, a distância do ponto até a reta S é a distância da reta R até a reta S. Bom, então tá. Se as retas são coincidentes ou concorrentes, a gente já sabe que a distância entre elas vai ser o quê? Vai ser zero. Se as retas forem paralelas, basta eu pegar um ponto pertencente a uma, calcular a distância desse ponto até a outra reta. Através de quê? De distância de ponto até reta. E se as retas forem reversas? Como que a gente calcula essa distância? De acordo com esse desenvolvimento aqui, vocês puderam ver que a gente chega a essa fórmula, que a distância entre duas retas, quando essas retas forem reversas, vocês vão pegar o quê? O módulo do produto misto entre o vetor diretor de uma das retas, da outra, e com o vetor determinado por um ponto pertencente a uma e um ponto pertencente a outra, sobre o quê? O módulo do produto vetorial de U com V, onde U e V são os vetores diretores de cada uma das retas. Aqui, olha, você tem a reta R e a reta S. Elas são reversas, porque elas não são coplanares. Se vocês quiserem calcular distância entre essa reta e essa reta, como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um ponto pertencente a uma das retas, um ponto pertencente a outra reta. Pega os vetores diretores da reta R, da reta S, e aí vocês vão utilizar o quê? Vão utilizar essa fórmula para encontrar a distância de duas retas quando essas retas forem reversas. Então, Joviana, eu só posso determinar a distância por essa fórmula se as retas forem reversas. Exatamente. Aqui ele pede calcular a distância entre essas retas, entre as retas R e S. Olhando aqui, gente, qual seria o vetor diretor da reta R? Vocês podem ver que o vetor diretor da reta R tem coordenadas o quê? Olhando aqui, ó, vou colocar. É como se o denominador aqui fosse 1. Então, é 1. O Z desse vetor diretor é menos 2, tá aqui. E o Y é 0, tá? O Y vale 0. O Y desse vetor diretor é 0. E aí eu tenho aqui as coordenadas do vetor diretor da reta R. E da reta S, olhando aqui, ó, vai ser 0, 2 e menos 1. 0, 2 e menos 1. Pegando um ponto pertencente a uma reta, a uma das retas, a reta R, qual seria um ponto? O x do ponto menos 2, olhando através dessa expressão aqui, o y vale 1 e o z vale 4. E um ponto pertencente à reta S vai ser o quê? Eu chamei de ponto P2, tem coordenadas 3, menos 1 e 3, está aqui. Calculando, gente, o produto misto desses três vetores, aí você vem, ó, calcula o produto misto,
coloco os três vetores. Quais três vetores? Vetor U, vetor diretor da reta R, vetor V, que é o vetor diretor da reta S, e o vetor P1, P2, que é o vetor composto por um ponto da reta R com um ponto da reta S. Calculado o produto misto, vocês encontraram que esse produto misto foi 16. E aí, lá de quando nós estudamos para identificar se retas são ou não coplanares, você identifica dessa forma, calculando esse produto misto. Como o produto misto deu diferente de zero, essas retas não estão no mesmo plano, elas não são coplanares, então elas são reversas. Vamos então calcular agora o produto vetorial, porque a gente vai precisar dele para poder utilizar na fórmula de distância entre retas, né, retas reversas. Calculando o produto vetorial entre os vetores diretores das retas R e S, né, aqui está o cálculo, vocês encontram as coordenadas desse vetor, que é o produto vetorial, 4, 1, 2. E agora, sabendo que as retas são reversas e jogando na fórmula da distância entre duas retas reversas, é o módulo do produto misto que foi calculado, módulo de 16, sobre o módulo desse produto vetorial que foi calculado. E aí, resolvendo, vocês encontram que a distância entre a reta R e a reta S deu esse valor, 16 sobre raiz quadrada de 21, tá? Então, resumindo, para você calcular a distância de um ponto qualquer até uma reta, você vai pegar um ponto pertencente à reta, pegar o vetor composto determinado por esse ponto da reta e pelo ponto P dado, vai pegar o vetor diretor da reta, que eu vou chamar de R, e aí você vai jogar na fórmula da distância, né, de ponto até reta. Qual que é a fórmula da distância que a gente tinha visto? Tá aqui, ó. Você vai utilizar a distância de ponto a reta, vai ser o módulo do produto vetorial entre o vetor diretor da reta com o vetor composto pelo ponto pertencente à reta e o ponto dado, fazendo o módulo desse produto vetorial sobre o módulo do vetor diretor da reta. E aí, ao fazer esses cálculos, você encontra a distância desse ponto P até a reta R. Bom, assim a gente encontra a distância entre ponto e reta. Se a distância entre o ponto e a reta, pelos cálculos, for zero, significa que o ponto P pertence à reta, ok? Vimos também, mais abaixo, que distância entre retas, se as retas forem paralelas, se as retas forem coincidentes ou concorrentes, a distância entre elas é zero. Ok, então se vocês têm duas retas e já identificaram que elas são coincidentes ou concorrentes, a distância é zero, não precisa fazer nada. Mas se elas forem paralelas, então você tem que determinar a distância entre elas. Qual a distância entre essas retas paralelas? O que você faz? Você vai utilizar a mesma fórmula da distância de ponto até reta. Você vai pegar um ponto pertencente à reta S, um ponto pertencente à reta R. E aí, você tem que a distância da reta S até a reta R e a distância do ponto P até a reta R. Então, você vai utilizar o mesmo cálculo anterior. Qual? Da distância de ponto à reta. Bom, mas nós acabamos de ver aqui, olha, que se as retas forem reversas, então tem uma outra maneira da gente fazer o cálculo da distância entre duas retas. E a maneira de fazer é através de quê? É através dessa fórmula aqui. A distância entre duas retas reversas, e aí eu só vou poder utilizar essa fórmula quando as retas forem reversas. Então, a distância entre duas retas reversas vai ser o quê? O módulo do produto misto entre os vetores diretores da reta de uma reta, vetor diretor da outra reta e o vetor determinado por um ponto de uma reta com um ponto de outra reta. Isso tudo sobre o módulo do produto vetorial entre os vetores diretores das retas. Essa expressão aqui
a gente utiliza para quando as retas forem reversas, tá? Então, aí nesse material a gente viu como achar a distância de ponto até reta e a distância entre retas. Lista de exercícios sobre distâncias. Questão número 5. Calcular a distância entre as retas R e S. Letra A. A reta R e a reta S foram dadas de acordo com suas equações reduzidas. Eu tenho que identificar qual a posição entre essas duas retas, porque a gente já sabe que se elas forem coincidentes ou concorrentes, a distância entre elas é zero. Se elas forem paralelas, tem uma maneira de nós determinarmos a distância entre elas. E se elas forem reversas, temos outra maneira de determinar essa distância. Então, primeira coisa, a gente tem que analisar a posição relativa entre as retas. Para a gente começar o quê? O cálculo da distância. Olhando aqui para a reta R, qual seria o vetor diretor dessa reta R? O vetor diretor dessa reta R, vou chamar de VR, vai ser, olha só, considerando o Z sendo parâmetro, então Z é Z mesmo. Y igual a Z, Z é Z mesmo, e aqui eu tenho x igual a zero. Sendo Z o parâmetro, as coordenadas do vetor diretor dessa reta serão 0, 1 e 1, são os coeficientes de Z. O vetor diretor da reta S, aqui ó, eu tenho y igual a 3, z igual a 2x. Então, vou considerar, ó, o x é o quê? É x mesmo. Sendo x o parâmetro, quais são as coordenadas desse vetor diretor? Vão ser os coeficientes de x. Então, 1, 0 e 2. Agora, eu vou pegar um ponto pertencente à reta R, vou chamar esse ponto de PR. Qual que seriam as coordenadas de um ponto pertencente à reta R? 0, o Z pode ser 0, e aí o Y também vai valer 0, atribuindo Z, o valor de Z igual a 0. Um ponto pertencente à reta S tem coordenadas atribuindo 1 para o X, então 1, 3 e 2, né? Atribuindo o valor 1 para o parâmetro X. Então, 1, 3 e 2. Ok. E aí, vamos determinar agora o vetor determinado por esses dois pontos, um de cada reta. PR e PS vai ficar 1 menos 0, 3 menos 0 e 2 menos 0. Tem essas coordenadas aqui. Vamos verificar se essas retas são coplanares? Porque se elas não forem coplanares, elas vão ser o quê? Com reversas. Se elas não forem coplanares, elas são reversas. E aí a gente tem uma fórmula para determinar a distância entre elas. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. Calculando o produto misto entre VR, VS e P1 e PR, PS, eu vou encontrar o quê? Olha, módulo não, né? Determinante. Deixa eu botar um pouquinho para cá. Determinante entre o VR, tem coordenadas 0, 1 e 1, o VS 1, 0, 2, PR e PS 1, 3 e 2. Calculando esse determinante, ó, aqui vai dar 0, 2, 3. Aqui 2, aqui 0, 0. E aí, esse determinante vai me dar quanto? 2 mais 3
5 menos 2 dá 3. O determinante deu 3. E aí, gente, o determinante deu 3, deu diferente de 0. Se o determinante deu diferente de 0, eu tenho que R e S são o quê? São não coplanares. E se as retas são não coplanares, então a gente tem que R e S são reversas. E se elas são reversas, agora a gente vai lá determinar a distância entre essas retas reversas. A gente vai precisar na fórmula. Qual que é a fórmula da distância entre duas retas reversas? Vai ser o módulo desse produto misto entre os vetores diretores das retas e o vetor determinado por um ponto pertencente a uma das retas e um ponto pertencente a outra reta. Então, sobre o quê? O módulo do produto vetorial entre VR e VS. Então, aqui o produto misto, a gente já calculou aqui anteriormente, nós já temos o valor. A gente precisa agora, para jogar nessa fórmula, desse produto vetorial. Então, aqui, eu vou deixar aqui, ó, é a fórmula da distância entre duas retas reversas. Já vimos que são reversas, sabemos que vamos utilizar essa fórmula, e aí vamos calcular o produto vetorial entre essas duas retas. Perdão, produto vetorial entre esses dois vetores. Então, I, J, K. Quais são as coordenadas desses vetores? Vou voltar aqui um pouco, ó, do VR. 0, 1 e 1. Então, coloco aqui, ó, 0, 1 e 1. E do VS está aqui 1, 0, 2. Vou calcular esse determinante duplicando as duas primeiras colunas. Calculando agora, vai ficar 2i J e 0. Aqui 0, aqui 0 e aqui K. Então, nós temos o seguinte, vai ficar esse produto vetorial 2i mais J menos K. E aí, as coordenadas desse produto vetorial serão 2, 1 e menos 1. Agora, basta a gente jogar lá na fórmula da distância, né? Para a gente determinar a distância entre essas duas retas reversas. Distância entre R e S vai ser o módulo do produto misto, que nós encontramos 3, sobre o módulo desse vetor aqui, que é o produto vetorial entre os vetores diretores das duas retas. Então, vai dar módulo de 3 dá 3, raiz quadrada, 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, 1, mais 1 ao quadrado, 1. Então, dá o quê? 3 sobre raiz de 6. Então, essa é a distância entre essas duas retas, que a gente verificou que elas são reversas. E aí vocês podem perceber que se as retas fossem paralelas, seria uma outra fórmula para a gente calcular a distância, tá bom? Exercício 3 dessa mesma lista sobre distâncias. Letra A. Ele quer que você determine a distância do ponto P até essa reta R. Então, vou desenhar aqui, ó, letra A. Suponha que você tem uma reta R aqui e você tem um ponto P. Suponha que ele não esteja na reta R. Se você encontrar que a distância entre o ponto e a reta é zero, é porque o ponto pertence à reta. Mas de início, vamos colocar ele fora da reta. Então, distância de P a R. A gente viu lá atrás que a gente tem que determinar o quê? Encontrar um ponto pertencente a essa reta. Vou chamar esse ponto de PR, pegar esse vetor determinado por esses dois pontos, o ponto pertencente à reta e o ponto P dado. E aí, para a gente calcular essa distância aqui, essa distância, que é a distância de P até R, a gente vai utilizar, vocês viram que
a fórmula de distância de ponto até reta vai ser o módulo do produto vetorial entre o vetor diretor da reta dada. Então, vou colocar aqui, ó. Esse vetor está totalmente torto. Deixa eu colocar ele um pouquinho aqui. O vetor diretor da reta dada, que eu vou chamar aqui de VR. Então, o módulo do produto vetorial entre esse vetor diretor com o vetor determinado por um ponto da reta com o ponto dado. Sobre o que? O módulo do vetor diretor da reta. Então, para a gente encontrar a distância entre duas retas não, perdão, entre um ponto e uma reta, a gente faz o cálculo através dessa equação aqui, através dessa fórmula aqui. Então, para a gente utilizar essa fórmula, a gente precisa do produto vetorial primeiro, entre VR e PRP. Colocar aqui, olha, qual seria o vetor diretor dessa reta? Olhando aqui, o parâmetro é T, os coeficientes desse parâmetro são menos 2, 2 e menos 1. Um ponto pertencente a essa reta, que eu chamei de PR, vai ter componentes. Colocando t valendo 0, então vai ser 1, 0 e 2. Um ponto pertencente a essa reta. Calculando agora o produto vetorial entre o vetor diretor da reta com o vetor PRP, o vetor PRP é o P menos as coordenadas do P menos as coordenadas do ponto PR, do ponto da reta. Então, vai ficar 1 menos 1, dá 0, 2 menos 0, que dá 2, e 3 menos 2, que dá 1. Vou colocar aqui, ó, calcular esse produto vetorial. Coloco as coordenadas de VR, que a gente viu que são menos 2, 2 e menos 1. As coordenadas do vetor PRP, que são 0, 2 e 1, que nós acabamos de achar. Vou dobrar as duas primeiras colunas para calcular esse determinante. Vou achar aqui um pouco. Aqui. Aqui. E aqui. 2 vezes 1 vezes I, 2I. Menos 1 vezes 0 vezes J dá 0. Menos 2 vezes 2, menos 4 vezes K, menos 4K. Agora aqui, menos 2J, menos 2I, e aqui dá 0. Então, vai ficar, olha, esses valores encontrados aqui, menos esses valores aqui. Vai ficar 2I menos 4K, menos 2I, mais 2I, menos 2J, mais 2J. Então, continuando aqui, ó. Mais 2J. E aí, eu tenho que as coordenadas analíticas desse vetor serão, ó, 2i com 2i, gente, dá 4i. Então, dá 4, o j, 2, e o k, menos 4. Então, essas são as coordenadas desse produto vetorial, desse vetor que representa esse produto vetorial. Então, agora a gente colocando lá na fórmula da distância, eu tenho, olha, continuando aqui, distância do ponto até a reta vai ser o módulo desse produto vetorial que nós acabamos de calcular sobre o módulo do vetor diretor da reta. Qual que é o vetor diretor da reta? Tem componentes menos 2, 2 e menos 1.
E aí, fazendo esses cálculos, ó, 4 ao quadrado, 16, mais 2 ao quadrado, 4, mais menos 4 ao quadrado, dá 16. Sobre menos 2 ao quadrado dá 4, 2 ao quadrado dá 4 e menos 1 ao quadrado dá 1. E aí, nós temos, ó, 16 mais 4 dá 20, com 20 com 16 dá 36. Então, raiz quadrada de 36 sobre 4 com 4, 9. Com 4 com 4, 8, mais 1, 9. Então, raiz quadrada de 9. E aí, olha, a gente tem que isso é igual, então, essa distância de P até a reta R vai ser raiz quadrada de 36 dá 6. Raiz quadrada de 9 é 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, a distância do ponto P até essa reta, gente, a distância do P até a reta é de 2 unidades, tá? O P foi dado e a reta foi dada. Letra B. Ele quer determinar que vocês determinem a distância do ponto P a cada um dos eixos. Nós sabemos que nós temos 3 eixos coordenados no espaço. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho o eixo X, o Y e o Z. Cada um desses eixos, vou continuar aqui, ó, vocês sabem que representam o quê? Uma reta. Cada um desses eixos representa uma reta. E aí, ele quer primeiro que você determine a distância do ponto P ao eixo OX. Vou chamar a reta do eixo OX de OX, dessa forma. Distância de P a OX, então vocês calculem. Depois, a distância de P até a reta OY. E depois, vocês têm que calcular a distância de P até o eixo OZ. Então, vocês vão fazer 3 cálculos, porque são 3 retas. Então, você vai calcular a distância de P a cada uma dessas retas. Colocando aqui, para explicar, a distância de P até essa reta, que é o eixo OX. Como que a gente define esse eixo OX? Ó, OX vai ser colocar as equações paramétricas desse eixo X. A gente precisa de um ponto e de um vetor diretor. Olha aqui, o 0, 0, que é a origem, é um ponto pertencente ao eixo X, correto? Aliás, é um ponto pertencente aos 3 eixos. Posso pegar ele, posso pegar outro ponto também, mas eu vou pegar ele. Então, ó, eu tenho o 0, 0, 0, as coordenadas de um ponto pertencente ao eixo X. Se eu pegar aqui, ó, esse vetor diretor desse eixo, vou colocar como sendo o vetor canônico e aqui, ó, é o 1. Eu sei que ele tem coordenadas o quê? O vetor diretor. I. Tem coordenadas. O x vale 1, o y 0 e o z 0. Então, eu tenho que esse vetor i é um vetor diretor desse eixo x. Então, ó, mais 1t, mais 0t, mais 0t. Então, aqui estão as equações paramétricas desse eixo x, que eu posso reescrever da seguinte forma: x é igual a 0 mais t dá t, y é igual a 0 mais 0t dá 0, e z é igual a 0 mais 0t é 0. Ou seja, nesse eixo x, os pontos, o que vai variar é só o valor de t, porque o valor de y e de z, para qualquer ponto pertencente a essa reta, que é o eixo x, sempre serão o quê? O y e o z dos pontos? 0. Então, só o x que vai variar.
Então, aqui está a equação da reta, a equação do eixo x, equações paramétricas. Para calcular a distância de P até o eixo x, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar um ponto, agora, olha, vou descer aqui. Vou pegar, suponho aqui que é o eixo x, eixo AX. Eu vou pegar um ponto desse eixo. Eu tenho o ponto P. Qual que era o ponto P? Tinha coordenadas, ponto P dado. Tinha coordenadas 1, 2 e 3. Então, tá aqui, 1, 2 e 3, o ponto P. Vou pegar um ponto P desse eixo, que eu vou chamar de P'. Posso dar qualquer outro nome para ele, chamei de P'. Ele tem coordenadas o quê? Posso pegar o ponto de coordenadas 2, 0, 0, 10, 0, 0, qualquer ponto pertencente a esse eixo. Vou pegar o ponto de coordenadas 1, 0, 0. É um ponto pertencente ao eixo x. Agora, para calcular a distância do ponto P até o eixo x, a gente pega esse vetor determinado por um ponto da reta, no caso do eixo x, e o ponto dado. E o vetor diretor da reta. No caso, a nossa reta que a gente está trabalhando é o eixo x. Então, o vetor diretor, chamo ele, as coordenadas dele, 1, 0, 0. Posso pegar o vetor canônico i, como sendo o vetor diretor do eixo x. E aí, a gente tem que o vetor P', calculando, vai ficar o quê? 1 menos 1, 2 menos 0 e 3 menos 0. Calculando agora, a gente para jogar na fórmula, né, a fórmula da distância, a gente vai precisar de quê? Vou colocar aqui. Distância de P até o eixo x, até essa reta, vai ficar o módulo do produto vetorial entre o vetor diretor do eixo com o vetor P', que é um ponto da reta, ou seja, um ponto do eixo x, com um ponto dado. Então, um módulo desse produto vetorial sobre o módulo do vetor diretor da reta. O vetor diretor do eixo, eu estou considerando o vetor i. Poderia considerar um múltiplo do i, 2, 0, 0, 3, 0, 0, um vetor múltiplo desse também. E aí, para eu fazer esse cálculo, a gente vai precisar de quê? Desse produto vetorial. Então, produto vetorial entre i com P' vai ficar, vou colocar i, j, k, coordenadas do vetor i, 1, 0, 0, do P', a gente calculou 0, 2 e 3. Fazendo esse cálculo, nós encontraremos i, j, 1, 0, 0, 2. Aqui dá 0, aqui dá 0. 1 vezes 2 vezes k, 2k. Aqui 3 vezes 1 vezes j, 3j. Aqui 0. E aqui essa multiplicação dá 0 também. Então, esse produto vetorial dá 2k menos 3j. 2k menos 3j, que vai ficar igual o que, gente? As coordenadas analíticas desse produto vetorial. Qual que é o coeficiente do vetor i? Não tem, então é 0. Do vetor j, menos 3, e do vetor k, dá 2. Portanto, o produto vetorial é definido por essas coordenadas. Encontrado esse produto vetorial, eu jogo aqui na fórmula. Então, eu tenho que a distância do ponto até a reta OX vai ser igual ao quê? O módulo do produto vetorial que nós acabamos de encontrar
0, menos 3 e 2, 0, menos 3 e 2, sobre o módulo do vetor diretor da reta, que é o vetor I, de componentes 1, 0, 0. E aí, ó, vai dar o quê? O módulo desse vetor dá 0 ao quadrado, menos 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. E o módulo 1 ao quadrado, 1. Vai ficar 9 mais 4, raiz quadrada de 13 sobre 1, ou seja, raiz quadrada de 13. Então, a distância do ponto P até o eixo X vai ser o quê? Que o eixo X a gente sabe que é uma reta. Então, essa distância do P, vou colocar aqui, essa distância do P até esse eixo, a gente sabe que essa distância vale raiz de 13. É o que a gente acabou de encontrar, raiz de 13, essa distância aqui. E assim vocês vão encontrar a distância do ponto P até o eixo Y, depois a distância do P até o eixo Z, utilizando esse mesmo raciocínio, tá joia? Letra B. Ele quer determinar que vocês determinem a distância do ponto P a cada um dos eixos. Nós sabemos que nós temos 3 eixos coordenados no espaço. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho o eixo X, o Y e o Z. Cada um desses eixos, vou continuar aqui, ó, vocês sabem que representam o quê? Uma reta. Cada um desses eixos representa uma reta. E aí, ele quer primeiro que você determine a distância do ponto P ao eixo OX. Vou chamar a reta do eixo OX de OX, dessa forma. Distância de P a OX, então vocês calculem. Depois, a distância de P até a reta OY. E depois, vocês têm que calcular a distância de P até o eixo OZ. Então, vocês vão fazer 3 cálculos, porque são 3 retas. Então, você vai calcular a distância de P a cada uma dessas retas. Colocando aqui, para explicar, a distância de P até essa reta, que é o eixo OX. Como que a gente define esse eixo OX? Ó, OX vai ser colocar as equações paramétricas desse eixo X. A gente precisa de um ponto e de um vetor diretor. Olha aqui, o 0, 0, que é a origem, é um ponto pertencente ao eixo X, correto? Aliás, é um ponto pertencente aos 3 eixos. Posso pegar ele, posso pegar outro ponto também, mas eu vou pegar ele. Então, ó, eu tenho o 0, 0, 0, as coordenadas de um ponto pertencente ao eixo X. Se eu pegar aqui, ó, esse vetor diretor desse eixo, esse vetor diretor vou colocar como sendo o vetor canônico e aqui, ó, é o 1. Eu sei que ele tem coordenadas o quê? O vetor diretor. I. Tem coordenadas. O x vale 1, o y 0 e o z 0. Então, eu tenho que esse vetor i é um vetor diretor desse eixo x. Então, ó, mais 1t, mais 0t, mais 0t. Então, aqui estão as equações paramétricas desse eixo x, que eu posso reescrever da seguinte forma: x é igual a 0 mais t dá t, y é igual a 0 mais 0t dá 0, e z é igual a 0 mais 0t é 0. Ou seja, nesse eixo x, os pontos, o que vai variar é só o valor de t, porque o valor de y e de z, para qualquer ponto pertencente a essa reta, que é o eixo x,
sempre serão o quê? O y e o z dos pontos? Zero. Então, só o x que vai variar. Então, aqui está a equação da reta, a equação do eixo x, equações paramétricas. Para calcular a distância de P até o eixo x, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar um ponto, agora, olha, vou descer aqui. Vou pegar, suponho aqui que é o eixo x, eixo x. Eu vou pegar um ponto desse eixo. Eu tenho o ponto P. Qual que era o ponto P? Tinha coordenadas, ponto P dado. Tinha coordenadas 1, 2 e 3. Então, tá aqui, 1, 2 e 3, o ponto P. Vou pegar um ponto P desse eixo, que eu vou chamar de P'. Posso dar qualquer outro nome para ele, chamei de P'. Ele tem coordenadas o quê? Posso pegar o ponto de coordenadas 2, 0, 0, 10, 0, 0, qualquer ponto pertencente a esse eixo. Vou pegar o ponto de coordenadas 1, 0, 0. É um ponto pertencente ao eixo x. Agora, a gente para calcular a distância do ponto P até o eixo x, a gente pega esse vetor determinado por um ponto da reta, no caso do eixo x, e o ponto dado. E o vetor diretor da reta. No caso, a nossa reta que a gente está trabalhando é o eixo x. Então, o vetor diretor, chamo ele, as coordenadas dele, 1, 0, 0. Posso pegar o vetor canônico i, como sendo o vetor diretor do eixo x. E aí, a gente tem que o vetor P', calculando, vai ficar o quê? 1 menos 1, 2 menos 0 e 3 menos 0. Calculando agora, a gente para jogar na fórmula, né? A fórmula da distância, a gente vai precisar de quê? Vou colocar aqui. Distância de P até o eixo x, até essa reta, vai ficar o módulo do produto vetorial entre o vetor diretor do eixo com o vetor P', que é um ponto da reta, ou seja, um ponto do eixo x, com um ponto dado. Então, um módulo desse produto vetorial sobre o módulo do vetor diretor da reta. O vetor diretor do eixo, eu estou considerando o vetor i. Poderia considerar um múltiplo do i, 2, 0, 0, 3, 0, 0, um vetor múltiplo desse também. E aí, para eu fazer esse cálculo, a gente vai precisar de quê? Desse produto vetorial. Então, produto vetorial entre i com P' vai ficar, vou colocar i, j, k, coordenadas do vetor i, 1, 0, 0, do P', a gente calculou 0, 2 e 3. Fazendo esse cálculo, nós encontraremos i, j, 1, 0, 0, 2. Aqui dá 0, aqui dá 0. 1 vezes 2 vezes k, 2k. Aqui 3 vezes 1 vezes j, 3j. Aqui 0. E aqui essa multiplicação dá 0 também. Então, esse produto vetorial dá 2k menos 3j. 2k menos 3j, que vai ficar igual ao que, gente? As coordenadas analíticas desse produto vetorial. Qual que é o coeficiente do vetor i? Não tem, então é 0. Do vetor j, menos 3, e do vetor k, dá 2. Portanto, o produto vetorial é definido por essas coordenadas. Encontrado esse produto vetorial, eu jogo aqui na fórmula. Então, eu tenho que a distância do ponto até a reta OX
vai ser igual ao quê? O módulo do produto vetorial que nós acabamos de encontrar, 0, menos 3 e 2, 0, menos 3 e 2, sobre o módulo do vetor diretor da reta, que é o vetor I, de componentes 1, 0, 0. E aí, ó, vai dar o quê? O módulo desse vetor dá 0 ao quadrado, menos 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. E o módulo 1 ao quadrado, 1. Vai ficar 9 mais 4, raiz quadrada de 13 sobre 1, ou seja, raiz quadrada de 13. Então, a distância do ponto P até o eixo X vai ser o quê? Que o eixo X a gente sabe que é uma reta. Então, essa distância do P, vou colocar aqui, essa distância do P até esse eixo, a gente sabe que essa distância vale raiz de 13. É o que a gente acabou de encontrar, raiz de 13, essa distância aqui. E assim vocês vão encontrar a distância do ponto P até o eixo Y, depois a distância do P até o eixo Z, utilizando esse mesmo raciocínio, tá joia?